Olá, eu sou o professor Denis e hoje veremos as funções lógicas, mais especificamente a função C no Excel. A função C no Excel tem como objetivo efetuar testes condicionais, ou seja, nós utilizaremos a fórmula, uma função, para chegar a valores verdadeiros ou falsos. Apenas isso. O Excel trabalha com uma lógica binária que permite apenas dois resultados. Eles podem ser compostos ou simples, como veremos nessa aula. Vamos então à planilha, à pasta de trabalho prêmio, e nessa pasta de trabalho nós veremos a nossa função C. Muito bem. Temos aqui a nossa função C, a nossa planilha, me desculpem. Essa planilha vendas, ela está preenchida em cima de dados de valores de vendas e colocação, que foi obtido através do valor da venda. Nós temos uma função estatística, ordem equivalente, que traz para a gente a colocação de cada um dos vendedores. Nas aulas anteriores foi explicado que o ganhador do prêmio teria R$ 450 mil como bonificação. Caso o ganhador tenha mais companheiros com o mesmo volume de vendas, esse prêmio deverá ser dividido pela quantidade de ganhadores. Para que a gente consiga entender o teste lógico, nós precisamos entender como ele vai funcionar. Ele vai funcionar assim. Nós temos a colocação do vendedor e de todos os vendedores, e através desta colocação é que nós vamos fazer o teste. E o teste lógico funciona da seguinte forma: igual C. E vejam, todas as vezes que nós temos uma fórmula ou função do Excel, ele automaticamente vai mostrar para a gente como se escreve a fórmula embaixo de onde estivermos escrevendo. Então aqui no caso está lá C, teste lógico, e o cursor piscando dentro da célula. Ele está esperando que nós façamos a inserção deste valor. Então, o teste lógico vai ser se esse valor que está na célula D3, percebam, não foi colocado o valor, foi colocado a célula. Se D3 for igual a 1, e agora estamos comparando a célula com um valor, o valor que estiver na célula tem que ser igual a 1. Se D3 igual a 1, então valor C verdadeiro. O que vai acontecer caso os valores que estiverem nas células D3, D4, D5, D6, D7, D8 e até D22, o que vai acontecer se for verdadeiro? Nós vamos ter o valor do prêmio dividido pelo valor dos ganhadores do prêmio que foram inseridos na aula anterior de estatística. Portanto, esse relatório aqui. Porém, existe um detalhe muito importante, pessoal. Caso a gente esteja trabalhando com comparação de valores, as nossas células precisam estar referenciadas. Nós precisamos fazer referência em quais células? Na célula B1 e na célula B10 de relatório. Caso a gente não faça isso, a nossa fórmula vai dar um erro. E esse erro vai aparecer em
intervalos determinados. Vamos então fazer a referência para nossas células. A B10 precisa estar referenciada. Vejam, a tecla de atalho F4 coloca cifrão B, cifrão 10. Isso significa que eu estou bloqueando ou referenciando esses valores que estão nessas células. E a B1, que também é o valor do meu prêmio, eu preciso referenciá-lo ou bloqueá-lo. Ok? Muito bem, esse é o nosso valor verdadeiro caso teste dê verdadeiro. Caso ele não seja verdadeiro, acompanhando pela dica da fórmula, nós temos que inserir um ponto e vírgula. E assim passamos para o valor falso. O valor falso vai ser 0. Portanto, caso ele não seja verdadeiro, ele vai ser falso. E eu fecho parênteses para concluir a minha instrução. Concluída a instrução, posso dar um Enter. Ok, deu 0. Por que deu 0, pessoal? Deu 0 pelo fato de este valor não ser igual a 1. O meu teste deu falso, portanto, ele mostra o valor falso. Existe mais um pequeno atalho, mais uma ferramenta do Excel que é muito útil, que se chama alça de suporte. A alça de suporte é essa partezinha da célula, esse quadradinho verde que está aqui na célula, e ele faz com que todo o valor que está dentro da célula seja copiado. Porém, ele vai copiar mantendo o intervalo. Eu estou clicando com o botão esquerdo, arrastando até o final do intervalo de valores e vou soltar agora. Vejam, ele está respeitando o intervalo porque ele está comparando na célula de baixo, na E4, ele está comparando D4 com 1. Na célula posterior, D5 com 1. D6 com 1. Opa, aqui deu verdadeiro. O teste lógico é igual a 1. Portanto, o valor vai ser 150 mil. Por que 150 mil? É 450 mil dividido pela quantidade de ganhadores do prêmio. Por isso, temos 3 ganhadores do prêmio. Ok? Caso esse número de ganhadores mudasse, nesse caso, o ganhador do prêmio fosse diferente, os nossos valores mudariam. Vejam, vou testar aqui para a livraria o nosso vendedor Carlos de Almeida. Não vou alterar a fórmula, vou alterar apenas o valor da venda. Vou dizer que apenas ele vendeu 1 milhão. O que acontece com o valor do prêmio? Passa a ser apenas dele. No relatório temos apenas um ganhador. Essa é a lógica, certo? Se nós tivermos mais de um ganhador, ele vai dividir o valor do nosso prêmio para a quantidade de ganhadores. Espero que tenham gostado. Esse é o começo da nossa função C e caso tenham dúvidas, entre em contato. Muito obrigado e até uma próxima.